epidemia ocorrendo na China, que é o metapneumovírus global. Ele pode complicar em idosos com pneumonia. Você não vai poder, se você não quer tomar vacina, você não pode participar de nada com gente, você não pode visitar parente. Novo vírus mortal estaria se espalhando pela China e causando pânico na população, e até já teria atingido outros países como Reino Unido e Cazaquistão. Mas a pergunta que fica é o seguinte: será que esse vírus realmente é perigoso e mortal, ou será que é mais uma das brincadeiras de Bill Gates para controle social? Lembrando o que aconteceu em 2019, quando pintaram o monstro muito pior do que era, fazendo assim um ensaio de ditadura e controle social, prendendo mulheres nas praças, pessoas que caminhavam no calçadão e até mesmo invadindo reuniões familiares para prender aqueles que estavam participando. Então, desde já eu já aviso, tomem muito cuidado com as informações que vocês recebem, porque tudo o que eles querem é colocar o medo na população e assim manter a população sob controle. Vamos ver o que está acontecendo e eu vou comentando e lembrando de tudo o que aconteceu em 2019. Novo vírus se espalha na China, hospitais sobrecarregados. A China está enfrentando uma crise sanitária à medida que o metapneumovírus humano, HMPV, se espalha rapidamente. Com os hospitais e crematórios sobrecarregados, as autoridades declaram estado de emergência. Aqui tem umas imagens, vou soltar para vocês. Aparentemente aqui é um hospital cheio de doentes, né? A China, gente, 1,5 bilhão de pessoas. É só você ver qualquer UPA aqui do lado de casa tem um UPA ali. Quando eu passo ali, vou correr e passo em frente, é inacreditável. Tem gente caindo para fora, saindo pela janela, de tão cheio que é aquilo. Gozado que na época do carnaval e nos fins de semana tá vazio. O povo só fica doente de segunda a quinta. Mas enfim, hospital cheio na China. Embora pode parecer algo muito assim chocante pra gente, com a quantidade de pessoas que tem nesse país, às vezes não é nada demais. As máscaras são um padrão de quem trabalha na área da saúde e, por não saberem exatamente o que está acontecendo, as roupas para proteger quem está trabalhando. Em outro vídeo aqui, conheça o novo vírus mortal que pode ser mais perigoso que o C19. Os sintomas do metapneumovírus humano HMPV são calafrios, tosse, dor de garganta, fraqueza, tonturas. O vírus é mais perigoso para crianças. Já há pessoas infectadas na China, Reino Unido e Cazaquistão. As autoridades chinesas tradicionalmente ocultam a extensão da disseminação da doença, enquanto as autoridades do Cazaquistão enfatizam que a disseminação do HMPV ocorre como parte de um aumento sazonal na incidência de infecção dos vírus. A gente tem que entender o seguinte: enquanto o Brasil está calor, lá está frio. E no frio, a gente sabe que os vírus, principalmente esses que parecem muito com a gripe, todo mundo sabe que aumenta muito no frio, né? Em casos graves, o metapneumovírus afeta os pulmões, causa pneumonia aguda e ainda não há cura para ele. Vou soltar essa moça falando aqui. Eu não entendo nada que ela fala, mas enfim, só para ver a cara de desespero dela. 所有的儿科床位，你是门诊的、急诊的、留观的床位全部爆满，包括急诊每天至少要接1500到2000个。Vamos agora com a parte séria. Eu vou comentar e vou trazer uma pessoa, um especialista, é lógico, né? Porque eu não sou especialista nisso. Eu posso dar a minha opinião em relação à ditadura que vivemos. Quando começou o C19, eu gravei um vídeo e falando o que estava acontecendo. E assim como o Drauzio Varela falou, era só uma gripezinha, e era só uma gripezinha. Jamais deveria ter impedido que os saudáveis mantessem trabalhando, que crianças não fossem para a escola durante 2 anos. Um absurdo, um controle social absurdo. Esse vídeo provavelmente vai cair. Vou ter problemas com esse vídeo, mas foi um controle social absurdo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu posso falar do que eu vi, do que eu vivi. E eu vou trazer um médico aqui, Dr. Zeballos, e ele vai falar o que ele acha desse vírus. Nós temos os donos do mundo, George Soros, Bill Gates, que tem interesse, não sei o porquê, mas eu vejo assim, em reduzir a população. Por que isso? Os caras querem impedir consumo de carne, os caras querem impedir o agro, os caras querem impedir combustíveis fósseis, daí começa a inventar que tem que comprar carro elétrico e mete imposto, ferra quem é o mais pobre, porque toda vez quem paga mais a conta são os pobres. Imposto em tudo, querem pôr imposto de carbono, imposto de ar,
cara, é um inferno que só vai ferrar os pobres. Na minha visão, vou ser muito sério para vocês, sincero para vocês, eles não têm interesse nenhum em que haja pobre. Conforme vai crescendo as máquinas, evoluindo as máquinas, inteligência artificial, fazendo o serviço que os seres humanos faziam, há menos necessidade de pessoas no mundo. Quanto mais a máquina evolui, a inteligência artificial evolui, menos necessidade. Menos necessidade do quê? Dos serviços mais básicos. Pessoas que estudaram menos capacitadas. Então essas pessoas, no meu ponto de vista, em 2008 mais ou menos, eu assisti um documentário chamava do irmão Rubens, esqueci, Prepare-se, alguma coisa assim, Prepare-se. O controle social viria como? Extinguir 70% da população. Porque 70% da população, eles movem o mundo que conhecemos hoje. Motoristas, pedreiros, balconistas, hoje em dia frentista, são profissões que vai sumir já. Aqui na minha cidade mesmo, muitos mercados já têm o caixa direto. Não aconteceu ainda com os postos de gasolina, mas muitos países não existe atendente de posto de gasolina. Então, conforme vai evoluindo as coisas, menos pessoas são necessárias para o mundo. Então, no meu entender, tudo que esses caras querem é, de certa forma, eliminar uma boa parte da população. E essa boa parte da população, fica claro, é o povão, são os mais pobres. Eles vão usar a gente enquanto a gente for mão de obra para eles. O dia que as máquinas fizerem, e já estão começando a fazer, já era. Seremos descartados. E daí? O que vai fazer com tanta gente no mundo? Pensa bem. Um monte de gente no mundo sem utilidade. Para quê? Para ficar na internet o dia inteiro jogando videogame? Não é sustentável para o planeta. Como diz nas Pedras da Geórgia, não deixar a população superar 600 milhões de pessoas. Estamos em 8 bilhões de pessoas. Então, essa diferença já está muito gritante. O primeiro vírus 19, no meu entender, foi um ensaio para o que eles pretendem fazer no futuro. E eu não duvido e eu acredito piamente que eles vão querer fazer alguma coisa. Porém, esses alardes que acontecem, como esse vírus aqui, ó, HMPV, para mim é só mais uma bravata, não tem nada de perigoso. É lógico. O idoso, cara, pega um resfriado e pode morrer. Uma criança que tem problemas respiratórios também, mas pessoas saudáveis não existe. Querer inventar uma nova pandemia para prender o povo em casa, justamente agora que o Trump venceu nos Estados Unidos, não vai colar. Sinceramente, não vai colar. Há muito sensacionalismo nas redes sociais, mas isso não vai colar. E como eu salvei aqui para vocês, Dr. Zeballos, ele fala exatamente o que significa esse vírus e por que não vai ser uma nova pandemia. Aqui está escrito: cuidado, não cai na narrativa de pandemia. Na China isso é papagaiada. O sistema quer outra pandemia a qualquer custo, principalmente depois das eleições de Trump. Não caiam nessa. E aqui o Dr. Zeballos, ele fala exatamente o que ele acha e o que ele entende sobre esse vírus. E é deixar claro para vocês que não existe, acabei de ver um post do meu grande amigo Francisco Cardoso, que faz sentido, não tem nenhuma epidemia ocorrendo na China, é tudo fake news. É como eu expliquei no meu history, que é o metapneumovírus, que não tem nenhum impacto global, ele pode complicar em idosos com pneumonia e outras infecções secundárias, mas não tem impacto global. O bird flu também, na minha opinião, é uma jogada política para combater um pouco os democratas combatendo os republicanos. Como vocês puderam ver, o próprio Dr. Zeballos disse que esse vírus não é tão perigoso como algumas pessoas estão alardeando nesse momento. O problema é eles tentarem fazer alguma coisa agora que o Donald Trump venceu nos Estados Unidos, assim como foi no Covid-19, onde o Donald Trump acabou perdendo as eleições por causa da pandemia e aqui no Brasil o Bolsonaro também. O que a gente tem que tomar cuidado em relação a uma nova pandemia, eu afirmo para vocês, o povo está muito mais calejado e não vai cair nessas conversinhas de tranca tudo, fica em casa, não vai mais cair. Por enquanto não. Daqui uns anos eu acredito que pode acontecer, mas agora não. Só que temos que tomar cuidado com o quê? Com líderes, ditadores, como esse verme aqui, ó. Olha o que ele fala nesse vídeo. Tomar vacina, que não aceita obrigar a tomar vacina. Você sabe, Gleice, que eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Se o Moisés não quiser tomar vacina, não vai tomar. Ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você
não vai poder ir para os lugares públicos. Você não vai poder. Se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada com gente. Você não pode visitar parente. Você não pode receber sua mãe. Você não pode receber seu filho. Você não pode receber seu neto. A sua criança não pode ir para a escola. Então, por causa desse tipo de ditador desgraçado, esse cara aqui, junto com o cara da China lá, o Xi Jinping, da Coreia do Norte, Nicolás Maduro, esses são financiados por Bill Gates, George Soros. Então, esses aí são os cânceres e os demônios do planeta. Eu escuto a voz desse cara, me dá uma raiva, mas me dá uma raiva. O maior perigo que nós temos não é vírus, não é nada disso. O maior perigo que nós temos é esse tipo de gente. Se esse cara aqui fosse presidente durante a pandemia, provavelmente o Brasil estava igual a Venezuela, ou quase lá. Porque esse tipo de ditador ia destruir a economia do Brasil. Sem pandemia, esse maldito já está destruindo a economia do Brasil. Imagina com pandemia o que esse cara, o estrago que esse maldito não teria feito no Brasil. Não precisa se preocupar com pessoas falando de novo vírus, como o Dr. Gebaldo falou. Separa o grupo de risco e vão trabalhar. Então não se preocupe com isso. Se você não é idosa, não tem comorbidades, não tem com o que se preocupar. A nossa preocupação é com esse tipo de pessoa. Esses são os verdadeiros vírus que precisam ser eliminados da face da Terra. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, comenta aí. Você está com medo desse vírus? Do qual vírus você tem mais medo? Do vírus que estão falando aí da China ou do vírus esquerda? Esse vírus é o pior. Forte abraço. Tchau, tchau.